Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Maurício Pochettino, né? Porque esse início de trabalho péssimo dele à frente do Chelsea acaba levantando muitos questionamentos em parte da torcida, né? Eu acho que assim é muito cedo para falar de demissão. Eu acho que isso não vai acontecer agora. Não acho que ele está ameaçado, mas nitidamente assim, o negócio não tá legal, né? Ontem a atuação do Chelsea contra o Bournemouth foi uma piada. E assim, o time pode muita gente criticar a qualidade do elenco, ele tem muitas lesões, eu sei, mas a questão é, eu acho que o Chelsea era para estar jogando melhor se fizesse o básico. Eu acho que esse é um vídeo para a gente até elogiar técnicos que não inventavam demais e com o básico levavam times a desempenhos espetaculares, porque uma coisa que a gente tem que falar, o Chelsea nessa temporada é melhor do que o do Chelsea da última temporada em termos de elenco. O time do Chelsea hoje tem mais profundidade em várias posições. Por exemplo, o Reece James está machucado. Na temporada passada não tinha o Malo Augusto. Eles tinham que jogar Tchalobah, Azpilicueta. Era horrível ficar nessas opções, né? Na lateral esquerda você tem o Madsen, você tem outros jogadores, né? Tipo, antes você tinha que improvisar o Lewis Hall, que jogou muito bem, né? E assim, tem profundidade no Chelsea atualmente para manter pelo menos um bom nível de futebol. Mas quando o técnico literalmente joga profundidade lá para arquibancada e começa a inventar, é difícil o time jogar bem, porque assim, a gente tem que parar para pensar. Quando a gente olha assim, o Colwill na lateral esquerda e o Chilwell de ponta, por que isso é absurdo? Porque há jogadores que teoricamente seriam titulares nessas posições que estão disponíveis. O Chilwell para jogar na lateral, ele é um lateral, ele não é um ponta. Tem um Madsen que pode jogar de lateral e o Pochettino não colocou um minuto sequer o Madsen de lateral, isso que me espanta, né? E assim, o Colwill é um zagueiro e tudo isso. E na ponta a gente tem o Mudryk, a gente tem o Sterling, ambos são capazes de jogar pelo lado esquerdo. Aí você tem o Madueke do outro lado, ontem não estava disponível, mas você tinha o Cole Palmer. Por exemplo, 10 ontem ele colocou o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes foi meio atacante, não é a posição dele. Ele podia ter mantido o Enzo na posição dele, aí podia colocar ou o Gallagher mais avançado, ou ele podia colocar o Cole Palmer, que eles contrataram. Não sei se é pedido dele ou se é na visão da diretoria. Porque assim, eu pessoalmente acho o Cole Palmer um reforço errado, né? Pelo preço dele, você podia contratar o Kudus que está no West Ham. Mal jogou até agora, mas a gente viu a qualidade dele no Ajax, né? Acho um jogador mais pronto para produzir. Podia ter contratado o James Maddison, mas aí a diretoria tá com total culpa nessa, né? Porque ele tem a idade absurda de 26 anos e eles só contratam gente com 25. Não tem nem margem de erro, né? Para essa linha da diretoria. E deixar de contratar o Maddison por isso é uma piada de mau gosto, né? E assim, você vê esse tipo de coisa, mas o Cole Palmer é um jogador que pode jogar, né? E a questão é que ele só entra no segundo tempo e assim, né? É isso. Aí as substituições são sempre umas mais malucas que a outra, né? Vamos tirar o Mudryk, né? O cara que jogou melhor no primeiro tempo, né? Ao invés de tentar tirar um zagueiro e colocar um lateral de origem, colocava o Madsen ou o Chilwell, ele tira o Mudryk e coloca um meio campo. E um meio campo que está acostumado a jogar como meio atacante ou ponta pela direita, entende? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Aí parece que ele jogou Sterling para um lado, aí foi o cara para o outro, e assim, na hora de colocar o Madsen, que é um lateral, o que ele tirou? O Enzo. Então assim, ele manteve os três zagueiros até o final. Não tem como o negócio andar bem desse jeito. E se ele viu que o Mudryk não estava lá jogando o futebol que ele esperava, ele devia parar para pensar que ele estava jogando sem apoio. Porque assim, o Mudryk está entrando, muita gente está criticando muito o ucraniano, ontem ele jogou bem, ele criou oportunidades de gol. Mas a questão é que ele está jogando sem apoio, ele não tem um lateral para apoiar ele, como do outro lado o Gusto faz. E inclusive eu fiquei um pouco curioso com a declaração do Pochettino, que os laterais estão subindo demais para o ataque. Mas é assim que funciona. Será que o Klopp iria criticar o Arnold por subir ao ataque, né? Ué, o time não tá produzindo nada, os laterais têm que dar o apoio. E assim, ele quer que os laterais fiquem presos na defesa, por isso que coloca o Colwill ali. E assim, é aquela história, os laterais têm que subir o ataque às vezes, né? Eles têm que ajudar. E a questão é, ele coloca o Colwill, que é um zagueiro, que por mais que ele tenha muita qualidade de passe, a gente vê que o passe do Colwill é muito bom, ele é um zagueiro em termos de movimentação. Ele não é um cara, a lateral sobe o ataque, é diferente essa movimentação. É algo que o Chilwell, por exemplo, compreende mais, o Madsen também. Então assim, ele não está tendo uma noção básica de como escalar uma equipe de futebol e por isso o desempenho cai, porque todo mundo ali está tendo que jogar uma função, né? Boa parte do elenco jogar uma função que não está acostumado, desempenha pior, não consegue entender isso
E a gente está vendo o time jogar pontos fora contra oponentes acessíveis. A gente está falando de perder pontos contra Bournemouth, perder pontos ali contra o Nottingham Forest. Perder para o Nottingham Forest é uma piada. Aí vem ali o jogo contra o West Ham, que obviamente é um oponente forte, tem ótimos jogadores, né? Mas é aquela história, ele desmontou o time também na escalação, nas substituições. É um trabalho horrível. Eu acho que essa é a palavra, é horrível que o Pochettino está fazendo, justamente por querer inventar. Tem jogadores para jogar nas posições normalmente. Isso é uma conquista do Chelsea para a temporada. Tem jogadores para jogar nas suas posições de origem no time titular. Ele não está fazendo isso porque não quer, porque é teimoso e está jogando pontos fora. E eu acho que é um momento sim para questionar esse tipo de coisa. Porque se não questionar, o cara continua e o Chelsea continua perdendo pontos. E agora, né, a gente tem que dizer, a sequência do Chelsea vai ficar mais dura. O próximo oponente é o Aston Villa. Se é assim contra o Bournemouth, imagina contra o Aston Villa, que se reforçou muito bem e tem um técnico que não inventa. Por quê? O Unai Emery, ele poderia ter mais motivos para inventar, sei lá, num elenco como o do Aston Villa, não tem tanta profundidade assim, mas ele não faz isso, né? E a questão é, vai enfrentar o Aston Villa jogando em casa, depois disso é o Brighton na Copa da Liga Inglesa, aí tem o Fulham, o Burnley, esses dois jogos, é obrigação o Chelsea ganhar pelo time que tem, porque o Fulham tá jogando mal e o Burnley também tá jogando muito mal, mas aí a questão, se não ganha esses jogos, olha os jogos que o Chelsea tem pela frente. Isso já em outubro, no dia 21 de outubro. Arsenal, Brentford, que é perigoso, não subestime o Brentford, Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton e Manchester United. Essa sequência, Tottenham, City, Newcastle, Brighton e Manchester United juntas, né? O United tá mal, mas até dezembro, que é o dia do jogo, 6 de dezembro, pode estar melhor. E assim, óbvio, o Chelsea pode ter jogadores de volta? Ok. Mas até lá pode estar melhor. Aí depois que vai ter Everton, né, para enfrentar, Sheffield, Wolverhampton, Crystal Palace, Luton Town, Fulham. Aí tem uma ótima sequência para quem sabe somar pontos. Mas com o futebol de hoje, não dá para garantir ponto contra ninguém, porque é um técnico que está fazendo estupidez. Então assim, tem que ser questionado. Eu vou usar um exemplo aqui para falar. Tudo bem que o time era excelente, mas eu acho que o conceito é muito básico. E o Jupp Heynckes é um técnico que eu admiro demais. Ele foi o cara que foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique em 2013. Ele foi campeão também da Champions com o Real Madrid em 98. Ele é um cara que tem muita experiência no futebol. E assim, se você olha aquele Bayern de Munique, o que fez aquele Bayern tão dominante? O que fez aquele Bayern ganhar absolutamente tudo? Eu vou falar a verdade, a simplicidade do esquema. Todo mundo escalado certinho, futebol agrupado, ele soube fazer as triangulações muito bem, até porque esse esquema, né, o 4-3-3, o 4-2-1, 4-2-3-1, permite isso, né? E a questão é, escalou o time da maneira básica, todo mundo suas posições, fez um futebol simples e efetivo, explorando as melhores qualidades de seus jogadores. Maravilhoso, não? E não precisou colocar, sei lá, o lateral, o Lampa jogar de zagueiro, nem não precisou colocar, sei lá, né, o Lampa jogar de ponta, por exemplo, né? Vai colocar o Robin para jogar de meio atacante porque ele faz muita assistência. Eu vou colocar o Gomes mais atrás porque não, assim, entende? Não precisam fazer nada disso. Só colocar os caras onde jogam bem e olha, o negócio flui, né? Imagina se o cara colocasse o Robin para ser o 9. Eu fico pensando nisso, né? O Robin, qual é a melhor qualidade dele? Cortar para dentro da área e chutar na entrada da área. Vou deixar esse cara fixo lá na frente. É coisa que o Pochettino poderia perfeitamente fazer, né? Mas é isso, né? Eu acho que às vezes, menos é mais na questão de simplicidade. Quando você tenta colocar algo extremamente complexo, assim, eu acho que eu estou tentando até passar pano, né? Porque não é que é complexo, é burro. O que ele está fazendo é burrice, né? Mas assim, você tenta passar algo extremamente complexo em tão pouco tempo, algo que você não testou na pré-temporada, porque isso é o que me choca, né? Na pré-temporada ele escalou o time normal. É isso que me deixa mais revoltado. Na pré-temporada ele escalou o time normal, sem improvisações, e o time ganhava, jogava muito bem. Ah, mas porque o Cucu machucou. E daí? É óbvio que é ruim perder o melhor jogador do time, mas não é isso que vai obrigar. Ele não é o lateral que machucou. O ponta, o meio atacante machucar, não é pra fazer o zagueiro jogar de lateral. Não faz o menor sentido isso. Então, é impressionante todo esse Frankenstein que ele tá fazendo e prejudicando o Chelsea. Pra mim, assim, é uma contratação que eu não gostei desde o início. O trabalho dele no PSG foi ruim. Não adianta culpar o Paris Saint-Germain. Eu sei que é um problema aquele clube, mas, pelo amor de Deus, o trabalho dele foi horroroso. E assim, ele não foi bem no final da passagem dele no Tottenham. Quando ele foi demitido, estava levando 7-2 do Bayern do Kovac. Nem era do Flick. Imagina se fosse do Flick. E assim,
já estava mal já tem um tempo, né? Então por isso que eu estava com o pé atrás. E esse início de campeonato inglês do Chelsea me coloca com os 3 pés atrás, é isso, né? Então, a ver o que vai acontecer, né, gente? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.